Bom dia! Está começando mais um vídeo no canal Matemática Deus Abençoe com o professor Wilson Lima. Os assuntos vistos hoje serão função de primeiro grau, gráfico de função e teorema de Pitágoras. Então, ele está fazendo a revisão para o Colégio Sesc Centenário. Para você que é um jovem dinâmico e gosta de aprender no YouTube, parabéns, você encontrou o canal ideal para você aprender. Então hoje vamos começar, então vou chamar ele. Professor Wilson, vem cá, Wilson! Bom dia, galera. Bom dia, Aninha. Estamos mais um dia aqui, certo? Para mais uma aula no meu canal, Matemática Deus Abençoe. Eu e meu produtor Adriano. E essa turma linda aqui, a turma dos primeiro ano B, certo? O B de bons, né? Bom, né? Aqui, ó, a galerinha aqui, não é não? Só turma do bem ali, Deus abençoe. Teve uns cão que saíram, mas Deus abençoe também, certo? Então, hoje nós vamos ter revisão para o simulado, certo? Do Sesc aqui, primeiro ano do ensino médio, ok? Então, os conteúdos que nem meus amigos já falaram, certo? Função do primeiro grau, gráfico de função que é muito importante e teorema de Pitágoras. Simples e Deus abençoe que vai dar tudo certo. Então vamos à primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: duas empresas de táxi cobram valores de corrida diferentes. A empresa 1 cobra R$ 3,80 de bandeira, mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. A empresa 2 cobra R$ 3,90 de bandeira, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Então, esses são os dados da questão. Pergunta-se: qual a função da empresa 1 e da empresa 2? Todo taxímetro, todos eles têm uma função por trás. Então a gente tem que descobrir essa função. A função 1, empresa 1. Não ligue minha letra é feia mesmo, Deus abençoe ela, tá certo? Essa é a primeira questão. Empresa 1, ela diz que dá R$ 3,80 de bandeira. Bandeira é quando você entra dentro do táxi, você já está pagando aquele valor. Tá até barato aqui, viu? R$ 3,80. Na empresa 1 é R$ 3,80. Então, a minha função é f de x, que vai depender de x. Ele vai cobrar quanto quando entra? R$ 3,80. R$ 3,80 mais quanto por quilômetro rodado? R$ 2,50. Então, cada quilômetro, se for 1 quilômetro, eu vou pagar mais R$ 2,50. Se for 2, eu já vou pagar 5. E assim eu vou aumentando. Então, tudo que varia, eu tenho que colocar uma letra junto. Então, vai ser R$ 3,80 mais R$ 2,50 vezes x. Essa é a função da empresa 1. Empresa 1. A empresa 2. Empresa 2. A empresa 2, não vou chamar mais de y, vou chamar de um x, vou chamar y, qualquer letra vale, tá certo? Então, f de y vai ser quem? Quando eu entro no táxi da empresa 2, eu já pago quanto? Quando eu entro, sentei. R$ 3,90. Pago R$ 3,90 só por sentar no táxi. Eu vou pagar mais quanto por quilômetro rodado? R$ 2,20. Então, R$ 2,20 vezes y. Nesse caso, é y. Então, essa é a resposta da minha letra A. Qual a função que o táxi vai calcular? Entrou, você paga R$ 3,80 na 1, mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Na 2, R$ 3,90 mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. 2 da feia da molesta. R$ 2,20. Ok? Isso foi a A. E a B? Quanto pagará uma pessoa que andar 20 km na empresa 1 e na empresa 2? Então, quando eu falo em valores, basta eu substituir. Vou substituir na empresa A quem? 20. Na empresa 2, quanto? Também 20. Então, vamos lá. Empresa 1. Empresa 1, a minha função f de x é igual a 3,80 mais 2,50 x. Então, se o meu valor é 20, onde tiver x eu vou colocar 20. Então vai ficar f de 20 é igual a 3,80 mais 2,50 vezes 20. Certo? Então aqui vai ficar quanto? 3,80. Primeiro eu resolvo a multiplicação. 2,50 vezes 20 dá quanto? Quanto? 16? 76. 3,50 vezes 20 dá quanto aí? 3,50 vezes 20. Quem me diz? 70.
70 ou 7? 70 ou 7? Isso, 2,50 vezes 20. 70? Muito bem, vocês estão atentos. Então, deu 70. 50? Não é 80 não? É, 25 vezes 50. 50. 50, não, isso não é para cortar não, é para coisa mesmo. 50, tá certo? Então isso vai ser quanto? Qual o valor final que eu vou pagar? Andei 20 quilômetros. 53,80. Isso foi na empresa 1. Vamos testar agora na empresa 2. F de Y igual a 3,90 mais 2,20 vezes Y. Belly tá ali, ó, correndo para lá e para cá, tá certo? E também tem TO ali. Depois eu vou apresentar TO a vocês. Então, eu tenho 20 quilômetros também. Então fica F de 20. Deixa eu colocar logo a função. Estou na empresa 2. Então, empresa 2 vai ser F de Y é igual a 3,90. Acho que estou mostrando minha cueca. Mais 2,20 vezes Y. Então, só que o meu valor é 20 também. Então, F de 20 é igual a 3,90 mais 2,20 vezes 20. F de 20 vai ser quem? 3,90 mais 44 reais. 44. No final, e aí, Gernaldo? No final, você vai pagar quanto? No final, você... 47,90. Pronto. Então, esse é o valor que você vai pagar por 20 km na empresa 1 e na empresa 2. Se vocês fossem escolher, vocês iriam andar na empresa 1 ou na empresa 2? 2. Lá no simulado de vocês tem algo parecido com isso. Só é analisar, certo? Analisando, Deus abençoando, certo? E para casa voando. Só isso. Ok? Então, lembre-se, primeiro eu faço a multiplicação para depois fazer a adição. Ok? Então, essa é a questão 1. Vou apagar aqui. Bora simbora. Professor é devagar, mas é rápido ao mesmo tempo, porque se fosse devagar seria rápido, se fosse rápido seria devagar, tá certo? Ele não é devagar nem rápido, é mais ou menos. Segunda questão, uma questão muito importante, é a questão de gráfico, tá certo? Gráfico vocês vão usar com força daqui pra frente. Se vocês imaginar, tem gráfico. Então, determine o gráfico da função. Nas aulas anteriores, eu fiz esse quadradinho aqui. Essa é a questão número 2A. Eu fiz um quadradinho desse tipo aqui, que a gente vai utilizar bonitinho, bonitinho. Certo? Eu vou colocar X. E eu vou colocar o meu Y, que é a minha função. X menos 2. X menos 2. Então, vou testar alguns valores específicos. Primeiro, o 0. No caso, terminou em 2, eu vou testar ele e o inverso dele. Só vou testar 3 valores só para ficar mais bonitinho. Então, 2 e menos 2. Certo? Aí, ó, X, Y. Eu tenho o X, vou encontrar o Y. Quando eu colocar aqui o 0 menos 2, isso vai dar quanto? 0 menos 2? 0 menos 2? Menos 2. Isso, 0 menos 2 igual a menos 2. Agora eu vou testar o 2. Y é igual a 2 menos 2. Isso é quanto? O meu Y vai ser menos 2, menos 2. Isso dá quanto? Menos 4. Fiz isso, vou traçar o meu gráfico. Traçando o meu gráfico. X, Y. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Eu tenho aqui, ó, eixo do X e eixo do Y. O primeiro é o X, o segundo é o Y. Quando o X foi 0, o Y deu quanto? Menos 2. Então, vou marcar no menos 2 do Y, menos 2. Quando foi 2, deu quanto? 0. Esse 2 está onde? No X. Então, eu marco no X. Quando foi menos 2, deu quanto? Menos 4. Então, menos 2
menos 4. Pronto, agora basta traçar o meu gráfico. Então, essa é a resposta da letra A. Primeiro gráfico, tá certo? Deixa em stand-by aí que eu vou fazer a segunda. A B. A B diz o seguinte: f de x igual a menos x mais 2. Vou testar do mesmo jeito aqui, ó. Testar os mesmos valores. Então, vai lá. Vou testar o x e vou encontrar o y. Só que o meu y é igual a menos x mais 2. Então, vou testar o 0, o 2 e o menos 2. Então, quando for 0, y é igual a menos 0 mais 2. Isso vai dar 2. Quando for 2, y é igual a 2 mais menos 2 mais 2. Vai dar 0. Certo? O x tem um menos aqui, então só substitui, tá certo? Menos x mais 2. Isso é igual a 0. Agora eu vou testar o 2. Y é igual a menos 2 mais 2. Só que menos com menos vai dar... Certo? Menos com menos vai dar mais. Então, mais 2, isso vai dar 4, tá certo? Então, o 2 aqui, ó, só substituir, certo? O 4 é só isso aqui, tá certo? Então, aqui dá positivo. Vamos continuar. Veja o seguinte. Vou traçar o meu gráfico. Esses gráficos a gente vai precisar deles no final, viu? Eu vou dar uma dica para vocês bem simplesinha para identificar gráfico. Porque quando a gente vai fazer simulado, essas coisas, a gente não precisa desenhar gráfico, né? Aqui o professor precisa, porque um cachorro da mulher daquele grande cena tem que fazer, né? Uma peste. Aí vamos lá. X, Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 4. Vou subir mais um pouquinho aqui. Certo? Eu coloco o tamanho que eu quiser o meu gráfico, tá certo? E que eu precisar também. 4. Agora eu vou juntar. Quando foi 0, deu quanto o meu resultado, o meu y? 2. 2. Tá aqui o 2. Marquei o pontinho. Quando foi 2, deu quanto? 0. E quando foi menos 2, deu quanto? Menos 2. Menos 2 aqui, ó. Deu 4. Vixe Maria, aqui pra traçar esse... Eu sou... Espera aí. Torto. É uma reta, viu, gente? É porque que eu tô numa posição contrária. O professor é ruim aqui. Pronto. Imagine que isso seja uma reta. Então, isso é uma reta. Infinita. Vai embora pro infinito. Então, A, B... Fazer a C aqui, viu? A C eu vou fazer nesse espaço daqui de cima. Então, C. A minha função, ela é constante. Constante porque é um número. Todo número é constante, ou seja, o número não vai mudar. Então, o gráfico dela, ó. 1, 2, 1, 2... Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. X e Y. Veja o seguinte. É constante no 2. Só que esse 2 é de quem? Do Y. Resultado é Y. Então você vai traçar uma reta aqui, ó, paralela ao eixo X. Esse é o gráfico de função constante. É essa reta aqui o meu gráfico. Esta reta é o meu gráfico. Ok? Então, vou apagar aqui, certo? E vou dar uma explicação que vale tudo o que eu falei aqui. Eu precisava fazer isso para falar dos meus bonequinhos. Eu tenho 3 bonequinhos para mostrar para vocês. Certo? O primeiro boneco é esse aqui, ó. Ô, meu filho, se ajeita. É o olhinho, olhão, perninha. Eu só sei desenhar boneca assim. Então, o meu boneco assim... O meu primeiro, ele vai ser positivo.
positivo é assim, ó. Certo? Positivo ele vai estar assim, ó. Positivo, meu boneco é assim, ó. Por que é positivo? Eu vou ter AX mais B. F de X é desse tipo. Quem é o meu A? Veja aqui na minha função, ó. Quem é o meu A aqui? É 1, que ele é positivo. Então, se o A for positivo, o meu bonequinho vai estar assim, ó. Certo? Bonequinho assim. Se o A for positivo, ou seja, se aqui for um número positivo, aqui. Vou colocar aquele exemplo aqui. F de X igual a X menos 2, não foi? Certo? Esse é um exemplo. Esse é meu bonequinho positivo. Se a minha função for negativa, se o meu F de X igual a menos AX mais B, aí você vai encontrar Michael Jackson. Por quê? Ele vai normal, vai... Certo? Não é não, Aninha? Aí, Michael Jackson, você vai... Certo? Aí, ó, só pegar meu bonequinho. Meu bonequinho. Se esse é assim, o Michael é assim, ó. Contrário. Esse é meu Michael Jackson. Deixa eu ajeitar ele, né? Boquinha sensual. Chapéu. Esse é o chapéu do chapéu entre os chapéus. Deixa eu ajeitar o chapéu dele. Chapéu de Michael. Esse é Michael. Depois da morte, morreu 3 vezes, tá certo? Então aqui, ó. Só lembrando, lá na prova de vocês, quando uma função for crescente, ela vai estar assim, crescente. O A é positivo, certo? Se você encontrar Michael, a sua função é decrescente. Por quê? Michael já morreu, está embaixo da terra, né? Ó, decrescente. Tá certo? Então, morreu, tá assim. Então, esse valor vai decrescer. Agora, se ela for constante, aí você vai encontrar o bonequinho... Cristo Redentor. Não seria bem o Cristo Redentor, é com cola no sovaco. O boneco cola no sovaco. Por que cola no sovaco? Você vai ter aqui, ó. Tique, tique, tique. Tchu. Cabelinho. Faz a barbinha. Pronto. Só que esse boneco, ele é cola no sovaco. Por quê? Ele vai estar assim direto, ó. Ele não pode baixar, porque tá com cola no sovaco. Então, ó, é esse bonequinho aqui, ó. Que foi minha função. F de X igual a 2. Então, constante, função constante, não vai mudar. Ele é cola no sovaco, ele vai andar assim para todo canto. Onde ele for, ele vai assim, tá certo? As colas tá aqui, ele não pode descer nem subir, senão vai ficar fazendo aquele puxa, puxa. Os cabelos sobem, os cabelos descem, imagina a dor. Então aqui, ó, primeiro, o meu A é positivo, positivo. Se for negativo o meu A, aí Michael aparece e vai descer, ó. Se for uma função constante, é cola no sovaco. É isso aqui, ele vai ficar assim direto. É como se você estivesse andando assim, tá certo? Tipo Cristo Redentor, só que um cola no sovaco. Aí você vai ficar pra lá e pra cá, tá certo? Tem até uma dança que inventaram que é nesse estilo aqui, que é dança cola no sovaco. Que é, o povo é tudo assim. Era a dança do Siri, não era? Certo? Teve a dança do Siri um tempo. Então, isso daqui, o que eu preciso saber na minha lá. Quando for crescente, o meu bonequinho é crescente. Decresceu, Michael desce, tá certo? Então, constante vai assim. Lá vai perguntar onde a função é crescente, onde ela é constante, onde ela cai. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Crescente, constante, caiu. Certo? Agora, a última parte. Certo? Eu vou chamar os meus repórteres para finalizar o vídeo hoje. Certo? Vou logo agradecendo a vocês são show, tá certo? Meus amigos daqui, ó, todo mundo de boa, tranquilo. No final mostrar uma imagem panorâmica de você, tem um lá atrás dormindo já. Então veja o seguinte, terceira questão. Um poste tem altura de 4 metros e sua sombra em certo horário mede 3 metros, certo? Para dar sustentação ao poste é necessário ligar um fio que vai pegar do topo até a sombra, o final da sombra. Quantos metros eu vou precisar desse fio de aço? Então é mais ou menos isso, ó. Eu tenho um poste aqui e eu tenho essa sombra dele. Aqui é a sombra dele, ó. Só que essa altura dele é 4 metros e essa daqui são 3 metros. Ele pergunta, quanto eu vou precisar daqui até aqui? Certo? Quanto é que eu vou precisar? Isso nada mais é do que teorema de Pitágoras. Então aqui eu vou ter um x, né?
Lembre-se, teorema de Pitágoras, tudo que formar um triângulo retângulo, ou seja, que o ângulo é 90 graus, é teorema de Pitágoras. Então aqui é A, B e C. Então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Lembre-se, eleva todo mundo ao quadrado, certo? Então vai ser o quê? X ao quadrado, que é o maior, sempre o maior vem primeiro. Lembre-se, o maior tem prioridade. É igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então x ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. X é igual a 25, x ao quadrado igual a 25. Todo número ao quadrado gera uma raiz quadrada. Então x é igual a raiz de 25. X é igual a quem? Mais ou menos 5. Como eu estou trabalhando com figura geométrica, perímetro, área, essas coisas, eu preciso do valor positivo. Então a resposta é: quantos metros de aço eu vou precisar? 5 metros de cabo de aço para poder ligar daqui até aqui. Meu desenho é feio, certo? Ok? Então, no mais, bons estudos para vocês, bom simulado. Deus abençoe. Até a próxima. Inscreva lá no meu canal, dê uma curtida. Se não curtir, discute. Se curtir, curtindo do mesmo jeito, tá certo? Continue curtindo, certo? Assista lá, certo? Suado feito a moléstia, mas Deus abençoe, certo? No mais, obrigado. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Certo? Valeu, viu? Então, gente, muito obrigada pela atenção. Pra você que gostou da aula, comenta, curte, compartilha, dá aquela força pra gente. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve. Dá like. E sempre que quiser, dá uma passada aqui no Wilson. No Wilson. Sempre vai te ajudar, sempre vai dar aquela força nos estudos, certo? Muito obrigado e que segue as redes sociais que estão aqui na descrição. E Deus abençoe. Deus abençoe.